Boa noite, pessoal. Vou fazer um vídeo aqui de fechamento de mercado, tá? Analisando Ibov, dólar futuro, juros e algumas ações, tá? Com a minha visão do mercado baseado na análise técnica, tá bom? Vamos lá, vou começar pelo Ibov aqui, tá? Fazer um estudo rápido, tá? Ontem o mercado do Ibov, ele deu uma puxada importante, tá? Deu uma puxada importante. Já tinha rompido esse topo aqui, tá? E fez um pullback e ontem ele deu uma puxada importante. O que eu fiz nesse caso aqui? Eu espelhei essa pernada de baixo, tá? Essa pernada de baixo eu espelhei ele para cima, tá? Ele deu como alvo aqui 137, na verdade, o primeiro alvo 137.897, que hoje ele sentiu como resistência, tá? Um volume até acima da média, que com esse volume, com esse candle, eu esperaria que ele recuasse até na casa dos 135.782, tá? E eu vou analisar para ver se ele sente isso daqui como suporte, tá bom? Para voltar a subir. Caso ele não sinta, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer uma retração desse movimento, tá? Posso fazer uma retração desse movimento, dessa pernada de alta aqui, para ver possíveis suportes caso ele não sinta primeiro. Inclusive, a primeira retração, tá? É o topo rompido aqui, tá? Desse espelhamento. Mas caso ele não sinta como suporte a essa região, tem as outras retrações. A de 50 também, que é uma das mais importantes, tá? Se não for a mais, pro Ibov, tá? 134.982. Então, esse aqui é o meu cenário, tá bom? Em relação ao Ibov. Com a minha leitura, ele pode corrigir um pouco mais, tá bom? Eu esperaria uma correção um pouco mais profunda aqui no Ibov. Dólar futuro, tá? O dólar futuro ele está numa tendência de baixa, tá? Tendência de baixa. Eu até espelhei esse movimento para baixo, tá? Até espelhei esse movimento para baixo. Ele até cravou o segundo alvo aqui, né? Fez um pullback, mas não teve força para continuar um pullback mais profundo. Ele já caiu, tá? E hoje ele faz um candle de dúvida, tá? Ele faz um doji, um candle de dúvida. A questão para mim aqui, embora ele tenha mais alvos para baixo, tá? Com essa formação desse candle, pode ser que ele faça um pullback, tá? Um pullback mais aqui na região dos 5.454, tá? É o que eu esperaria. Por quê? Por causa do DI. O DI ele chegou numa região, nossos juros futuros aqui, tá? É numa região de suporte, tá? Deixa eu colocar até no semanal, que eu tinha até feito um estudo no semanal, tá? Que essa pernada de alta eu fiz uma retração. Eu fiz a retração. E ele sentou, tá? Na retração de 50%. Na verdade, esse candle aqui é do semanal, né? É só para ilustrar melhor, mas eu posso colocar no diário, tá? E ele sentiu ontem, tá? Ele sentiu ontem essa região com volume, bastante volume, tá? E hoje ele fez que ia perder e acabou voltando com volume alto também, acima da média, tá? E é uma confluência, tá? Dos 50% da retração com alvo, o segundo alvo dessa pernada de baixa aqui, tá? Então eu aguardaria um pullback nos juros aqui, que levaria também o dólar a fazer uma correção também, um pouco mais aqui na região dos 5.454. E se de fato essa leitura for confirmada, o índice pode sim cair um pouco mais, sim, até essa região aqui de suporte que a gente tinha comentado, tá? Então essa é a minha leitura. Para amanhã, se confirmar essa leitura, o Ibov pode ser um dia mais negativo, o dólar mais positivo e o DI um dia mais positivo também, tá? Mas até então é só um pullback, tá bom? Até então é só um pullback, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, pegar o índice financeiro, tá? Que é o setor financeiro como um todo, tá? O setor financeiro deu uma puxada, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei essa pernada aqui e coloquei as retrações, tá? Tava de olho nessa retração de 50, mas ele simplesmente nem respeitou e subiu. Quando ele sobe assim, rompe a retração de 50, eu espero sempre na retração de 618. Ele nem chegou ali, hoje já fez uma correção, tá? Também, eu aguardaria também, por exemplo, embora ele tenha corrigido hoje, mas ele está na região de suporte. Mas eu acredito que amanhã, se o Ibov vir para baixo, acredito que ele possa vir um pouco mais para baixo também. E tranquilo, ele pode até
descer um pouco mais até a região dos 14.792, que é a primeira retração, até a retração dos 50, que dependendo de como ele chegar ali, e se chegar ali, a formação do candle com volume pode ser de repente até que ele faça arme um pivô ali, arme um pivô de alta, né? Que é, na verdade, essa é a minha expectativa do IBOV e do índice financeiro, tá? Que ele arme um pivô de alta. Deixa eu ver aqui, Banco do Brasil agora. Banco do Brasil está numa tendência de baixa, né? Eu espelhei essa pernada de baixa, tá? Espelhei essa pernada de baixa e ele me deu os alvos, tá? Ele chegou no penúltimo alvo aqui e a minha expectativa é que ele buscasse o último, mas ele não o fez, tá? Na verdade ele está fazendo um pullback aqui. É um padrão de venda, né? Um padrão de venda aqui no Banco do Brasil, tá? Para caso ele confirme assim, possa buscar novamente retestar esse alvo 18,54 e se perder 17,96. Agora, se perde esses alvos aqui, aí eu tenho um alvo mais para baixo, que é no 16,11. Tá? Então, o Banco do Brasil é isso. Fez um padrão bem feio. Ele tentou romper. Na verdade, ontem também ele tentou romper. Sentiu o alvo como resistência. E hoje a mesma coisa. Abriu, subiu, mas sentiu também o alvo de Fibo como resistência. E a média também caindo. Isso não é um padrão muito bacana, né? Vamos ver como ele se comporta amanhã. Mas se perde a mínima, pode abrir venda. Tá? Itaú. Tá? Banco Itaú. O Banco Itaú tinha até feito um vídeo sobre isso. Ele estava aqui, na verdade, né? E eu falei que no vídeo que eu não compraria aqui. Eu não compraria aqui por causa desses alvos aqui do diário, né? Na verdade, esse alvo aqui é do semanal. Inclusive, eu fiz a análise do semanal por causa do diário, mas ele desconsiderou. Tá? Ele desconsiderou esse alvo aqui, rasgou o alvo, mas ele de fato ele sentiu o alvo do semanal, né? Que eu tinha até colocado no vídeo, que esses aqui são os alvos. Eu até comentei no vídeo, falei dificilmente ele vai passar desse alvo aqui, porque é um alvo bem relevante, né? Um alvo bem relevante. Então ele sentiu como resistência, eu acredito sim, tá? Que ele possa cair um pouco mais, mas aqui na região dos 37,51, aqui é um suporte. Vou dar uma olhadinha amanhã, ver como é que ele se comporta nessa região, porque os alvos de Fibo são assim, se rompe ele pode sentir como suporte aqui, já que está subindo, tá? Agora, se ele perde essa região 37,51 aqui, ele pode vir buscar aqui na região 36,67, tá? Essa aqui é a minha expectativa para o Itaú, tá? Eu não faria nada aqui também, tá? O Itaú não faria nada. Bradesco também é a mesma coisa, eu tinha até comentado no vídeo que eu estava aguardando o Bradesco vir buscar essa região dos 14,95, que para mim seria se ele sentisse essa região aqui, caso ele caísse, lógico, seria um suporte bem interessante para mim, para ver como que ele ia fechar, volume, formação do candle, para mim tentar montar alguma coisa na compra, mas até agora ele não fez nada e está subindo. Eu não faria nada agora no Bradesco, embora ele tenha alvos aqui para cima, tá? Nos meus estudos ele tem alvo aqui para cima do 17,11 e 19,26, mas isso é mais a longo prazo, médio prazo, longo prazo, tá? Mas nesse momento agora eu não faria nada, tá? No Bradesco. A Vale, tá? Tinha até comentado na Vale, que a Vale segurou numa retração, tá? Retração de 618, que para commodities é uma retração bem importante, e ela tá indo embora. Eu até interpretei esse pullback aqui e esse rompimento como pivô, e ela tem alvos aqui para cima, tá? Primeiro alvo aqui desse pivôzinho aqui que eu interpretei como pivô no 54,65 e se romper na casa dos 55,91. Mas ela está fazendo um padrão aqui de repente de recuo, de pullback. O que eu faria aqui? Eu não faria nada em relação a compra nem venda, tá? Não faria nada. Se fosse para me comprar, eu esperaria um recuo aqui na região dos 53,39 para ver como que vai ser o comportamento do papel, né? Através do candle, através de volume, para ver se eu montaria alguma coisa, mas a princípio aqui eu não montaria nada não, tá? Isso aqui para mim é o estudo da Vale. Petrobras, eu tinha até comentado no semanal que isso aqui para mim seria uma bandeira no semanal, né? Eu tinha até desenhado, eu acabei até apagando o estudo, né? Deixa eu só colocar aqui de novo só para você entender o raciocínio. Colocado aqui uma bandeira e tem essa região aqui como suporte, mas da maneira como ela fechou o candle me preocupava um pouco,
né? Embora não desconfigurou a bandeira ainda, mas é um candle bem feio, com volume. Então, para quem estava comprado, estava bem complicado. Mas no diário, ela fez o padrão, mas ela não perdeu. O que eu esperaria nesse padrão aqui? O que eu esperaria? Que ela abrisse abaixo do alvo, né? Abaixo do alvo não, abaixo desse suporte, tá? O que eu esperaria para me fazer um tipo de operação? Abaixo desse suporte ela abrisse, fizesse algum tipo de padrão de pullback, né? Sentindo esse fundo aqui para voltar a cair. Não foi o que ela fez. Ela já abriu aqui em cima, fez um candle feio. Ontem também fez um candle feio e hoje ameaçou perder e voltou para cima. Mas ela fechou abaixo do fundo novamente. Então pode ser que ela venha buscar a linha de retorno dessa bandeirinha aqui, entendeu? Mas eu não faria nada, por quê? Porque da maneira como se configurou esse padrão, não é uma maneira que eu sinto confortável de abrir uma operação, né? Ela pode de repente fazer um pullback, se ela abre aqui em cima, fazer um pullback mais lá para cima, então não faria nada, tá? Então é basicamente isso, tá? As ações aqui, um estudo simples, rápido, tá? Em cima dessas principais ações aqui, do Ibov, do dólar, tá? Essa é meus estudos e minha visão para o mercado. Tá bom, galera? Valeu, boa noite.